Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Larissa e é um prazer te ter aqui comigo em mais um vídeo, para que hoje a gente possa conversar um pouquinho mais sobre a minha experiência com o curso de Química Industrial. Então essa é a parte 2. A parte 1 eu vou deixar linkada aqui em cima para vocês irem lá assistir, tá bom? Então hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre as minhas experiências extras, né, que eu tive além da minha graduação. Como eu comentei no outro vídeo, eu não queria fazer uma graduação que me prendesse apenas à sala de aula. Eu tinha na minha cabeça que eu precisava crescer de algumas outras formas e eu fui aproveitando as oportunidades que se abriram para mim ao longo do curso. Então vamos lá. Contando para vocês um pouquinho das minhas experiências, eu deixei até anotado aqui no papel para eu não me perder. Contando um pouquinho pra vocês de como tudo isso começou, né? Eu tava ali no meu primeiro período durante a graduação, fazendo as minhas disciplinas direitinho, como a própria universidade me deu a grade, né, pra poder seguir. E no final daquele primeiro período, uma professora de uma disciplina específica me chamou pra poder conversar. E ela falou assim: olha, Larissa, eu gostei muito das suas provas, gostei muito da forma como você expressa, né, aquilo que você precisa explicar e tudo mais, que a prova dela era uma prova grande. E eu gostava de deixar tudo bem detalhado, sabe? Deixar os porquês, assim, bem esclarecidos. Então, eu gostei muito da forma como você trata e tudo mais. Eu tive bons resultados também na disciplina dela. Ela falou assim: olha, você tá disponível para fazer uma iniciação científica? Você quer fazer uma iniciação científica? E eu fiquei assim... Sabe, quando dá um pequeno pânico, eu fiquei meio perdida, eu confesso. Por que eu fiquei meio assim? Eu não fazia ideia do que era uma iniciação científica, eu não fazia ideia do que eu poderia fazer numa iniciação científica, e na minha cabeça, tava muito cedo para começar. Na minha cabeça, e assim, eu ia acabar ficando presa, entre aspas, a um professor, a um orientador. E assim, eu tava no primeiro período, eu queria saber o que mais a universidade tinha para me oferecer. Eu queria conhecer mais disciplinas também, porque eu não fiz curso técnico. Então, quem vem geralmente do técnico tem mais ou menos essa separação na cabeça, nessa divisão. Ah, beleza, tem o departamento de orgânica, tem o de inorgânica, o de físico-química, o de analítica, tem essa matéria. Eu não fazia ideia, eu tinha vindo de um curso, de uma escola regular. Passei por um pré-vestibular militar, mas nada se comparava à graduação, eu não fazia ideia de como seria. E ela falou que não era com ela, porque com ela eram apenas alunos de licenciatura e eu era de Química Industrial, porque assim, na hora que a gente entra na graduação, entram 3 grupões. Química Industrial, Química Bacharelado e Química Licenciatura. Se eu não me engano, são 20 alunos de cada matéria, de cada curso, né? Então entra uma turma de 60 pessoas, se eu não estou enganada, eu acho que é isso mesmo. Então entraram 60 pessoas. Ela só poderia orientar, digamos assim, onde ela estava envolvida, eram com os alunos de licenciatura. Como eu era de Química Industrial, não me encaixava para ser orientada por ela. E aí eu respondi a ela muito educadamente, agradecendo muito essa oportunidade que ela estava abrindo para mim, por ela ter visto em mim essa capacidade, e falei que ia retornar logo depois, porque ela deixou bem claro para mim, ela falou assim: olha, não tô te pressionando, absolutamente. Eu quero que você saiba que quando você precisar de uma iniciação, eu tô aqui para poder te ajudar. Beleza. Passado o primeiro período, né, e a gente terminou, veio férias e tudo mais, veio o segundo período. Quando chegou ali, eu não vou lembrar exatamente da data, tá? Mas quando chegou ali no final do segundo período, eu já tinha feito mais matérias, né? Acho que ali no total já devia ter feito mais 10 disciplinas, 5 em cada, ou 12, 6 em cada período, eu não lembro exatamente, vou até conferir depois e eu deixo aqui escrito pra vocês. Acho que eu já devia ter feito mais ou menos essa quantidade de disciplinas, e eu falei, bom... Já sei mais ou menos como é que funciona, já tô mais acostumada, já tive aula em mais de um campus diferente. Para você que não sabe, o curso de Química Industrial ele é localizado na cidade de Niterói e o Instituto de Química ele fica no Valonguinho, perto ali do Plaza, para você que conhece a cidade. Mas eu não tinha aula só ali, eu tinha aula em outros campos também, então isso fazia com que eu me deslocasse, então tinha toda uma burocracia entre aspas. Então chegou o final do segundo período, eu já tinha meio que passado por tudo isso, e eu falei, bom, acho que agora eu tô um pouco mais preparada, vou lá para poder conversar com ela.
Fui conversar com ela, falei, oi professora, tudo bem e tudo mais, lembra de mim, aquela coisa toda, porque ela não tinha me dado aula naquele período. E aí, no fim das contas, ela me apresentou uma outra professora, porque não era com ela, né, como eu mencionei, que ela teria uma possibilidade de fazer iniciação, me apresentou uma outra professora e foi ali onde eu comecei a minha jornada dentro da iniciação científica. Com essa outra professora eu não fiquei muito tempo, logo mudei de laboratório, e aí fiquei com outro professor durante vários anos ao longo da minha graduação, e no finalzinho da faculdade ainda mudei para uma outra professora. Então, ao longo da graduação eu fiz 3 iniciações científicas, se é que pode se colocar dessa forma, sendo a última delas já o meu projeto final de TCC. Então eu não estava fazendo exatamente a iniciação, eu estava fazendo o meu projeto de monografia. Então, para você que não sabe o que é uma iniciação científica, é basicamente você frequenta um laboratório, seja ele para química teórica ou para química experimental. Geralmente a galera da química teórica tem uma sala de computadores e tudo mais. Então você vai a um laboratório, falando no meu caso que foi química experimental. Então tinha alguns experimentos para você fazer, você tem um projeto que você cria seu. Eu não tive essa experiência, infelizmente, de ter um projeto próprio, mas eu acompanhei muitos projetos e aprendi muito ao longo de todos eles. Então, com isso, você cresce muito, você aprende a mexer em equipamentos que você nunca vai ver durante a graduação, porque simplesmente os laboratórios da graduação são aqueles focados para as aulas, e os orientadores, os professores, em sua maioria, se não todos, têm os laboratórios deles, que é onde a gente faz a iniciação científica. Então, abre um leque muito grande. Eu trabalhava com mestrandos, com doutorandos, que ensinavam a gente muitas coisas que a gente não via ao longo da graduação. Então, assim, foi uma experiência surreal de boa. Eu gostei muito, não me arrependo de ter feito iniciação científica. Acho que todo mundo deve fazer para pelo menos conhecer. Mesmo que você veja que aquilo não é para você, eu recomendo muito que você faça, para que você entenda como é que é esse ambiente de laboratório, os cuidados que você deve ter, como manusear tal equipamento. É realmente uma experiência incrível. Além disso, ao longo da minha graduação, eu fiz um curso de empreendedorismo e inovação, que é conhecido como minor, pelo menos lá na UF, tá? E esse minor eu conheci através do meu marido, que na época era meu namorado. Ele havia comentado comigo que era só fazer uma prova e tudo mais, tinha uma redação para poder entregar, se eu não me engano, e aí era por classificação e tudo mais. Eu falei, bom, beleza, é um curso de empreendedorismo, deve abordar uns assuntos legais e tudo mais. Olhei a grade, me interessei e falei, vou fazer. Acabou que no final das contas ele não conseguiu ingressar no curso, mas eu fui, ainda levei uma amiga junto. E aí o curso tinha duração de 1 ano, ele era no formato de EAD, então a gente tinha uma plataforma onde a gente tinha o contato com os professores, mas o encontro em si presencial era uma vez no mês, um sábado, lá na própria instituição, lá na UF mesmo. Também no campus do Valonguinho, né, nesse caso, só que em outro prédio, tá? E aí, naquele período, eu cresci muito, porque eu tive contato com pessoas de vários lugares diferentes. O meu grupo era bem heterogêneo, digamos assim. Tinha uma menina de letras, uma de jornalismo, a outra era de engenharia. Eu não vou lembrar exatamente todos os cursos. Eu da química, enfim, foi muito bacana. A gente cria um projeto ao longo desse curso, né, de 1 ano, e a gente vai desenvolvendo o projeto de acordo com as matérias que estão vindo. Então, acho que são 6 matérias, se eu não me engano, e aí você faz as matérias seguindo esse projeto. Então, você vê o seu projeto crescer. É muito legal mesmo. Então, essa extensão que eu fiz, né, da minha graduação, eu recomendo para todo mundo. Se você tem uma faculdade de empreendedorismo, né, um curso de empreendedorismo dentro da sua faculdade, procure para saber se eles não tem esses cursos avulsos que vão te ajudar a crescer ainda mais ao longo da sua formação. Além disso, eu também fiz parte da empresa júnior que tinha lá na faculdade. A empresa júnior, ela não era conhecida ali no ambiente da química, era mais da galera de engenharia. Até então só tinham engenheiros de petróleo, engenheiros químicos na empresa júnior. E aí quando eu entrei também com uma amiga minha que era de química, só que ela era bacharelada, eu era de industrial. Então nós entramos e assim, é uma experiência transformadora também. Você vê um outro mundo, você trabalha com projetos reais, você lida com cliente. Porque o que é a empresa júnior? É uma empresa como outra qualquer que oferece serviços, tem um custo desses serviços, né? As pessoas pagam por isso, só que é um custo muito reduzido comparado a uma empresa de mercado, digamos assim.
Então vale muito a pena para o cliente porque ele paga um pouco mais em conta, vale a pena para o aluno porque ele está fazendo aquele projeto e ele aprende muito com aquele projeto, sob orientação de professores, tá? Não são alunos irresponsáveis que fazem parte de empresa júnior, e aí todo mundo sai ganhando, tá? Essa empresa não tem fins lucrativos, digamos assim, no sentido de, como é que eu vou dizer? Pagar os alunos que fazem parte dela, a gente não recebe nada por fazer parte da empresa júnior, e tudo isso é convertido, todo o dinheiro, né, é convertido para a própria empresa. E tem o movimento Empresa Júnior, que tem uma federação. Sério, gente, assim, é muito legal a experiência mesmo. Eu conheci o movimento Empresa Júnior também através do meu namorado. Hoje é meu marido, né? Então, através do meu marido. E aí ele fez parte antes de mim, então a princípio eu não gostava no início. Quando eu via ele trabalhando, eu falei, pô, trabalhando de graça, ficar aí até altas horas da noite em reunião, que era o caso às vezes quando ele ficava, porque ele foi presidente de Empresa Júnior e tudo mais. Eu ficava assim, pô, é chato e tal. E aí quando eu entrei, eu vi o outro lado, então eu acabei me apaixonando também. Eu gostei muito de ter participado, porque você aprende, você cresce, você faz as outras pessoas crescerem junto com você. Eu cheguei a viajar para 2 eventos da empresa júnior, né, que conectava com outras empresas juniores, tanto da cidade quanto do estado, quanto do próprio país, onde a gente tem eventos que fornecem esse tipo de encontro, que era o EFEG, que no nosso caso foi em Friburgo. Na época meu marido também estava trabalhando em outra empresa júnior, não era na mesma que a minha, então a gente chegou a ir para Friburgo num evento. Ele teve uma experiência de ir para Porto Seguro pela empresa também, para poder fazer parte de evento lá, participar de evento lá. Nós dois também fomos para Minas, onde também a gente participou de evento. Nesse caso em Minas era um evento nacional, então reunia todas assim, que tinham condições de ir, né, as empresas juniores de todo o país. Então assim, é um networking muito incrível, você cresce, você aprende, é muito bom mesmo. Eu super recomendo, faça parte de empresa júnior para você crescer, para você amadurecer, para você aprender a fazer projeto real. Além disso, ao longo da minha graduação, eu vendi doces, né, eu acho que eu comentei no outro vídeo, eu não me recordo, eu e meu marido, a gente queria casar na época e a gente não tinha muitos recursos, então nos doces ele começou a vender primeiro, e aí eu segui vendendo, porque a gente, acho que quem me acompanha no Instagram, eu acho que eu contei um pouquinho mais, né, a gente morava em cidades separadas, então ele tinha lá o campus dele, a graduação dele, e eu tinha a minha, e aí ele vendia lá e eu vendia lá na UF em Niterói, e aí eu comecei a vender doce, cheguei a fazer cupcake, fazia brigadeiro, fazia bolo, fazia de tudo assim, pra gente conseguir uma graninha extra pra poder ajudar no nosso casamento. Além disso também eu comecei a dar aulas particulares ao longo desse caminho. Eu fui convidada por uma colega para poder participar da empresa dela, e aí eu comecei nesse mundo de aulas particulares. Nunca sonhei em dar aulas, e hoje é o que eu faço assim de maior coração. Acho que a coisa que eu mais faço, dando todo o meu coração, é dar aulas hoje, sabe? Eu amo dar aula, amo. Eu me encontrei realmente nessa profissão. Hoje eu dou aula tanto de química quanto de matemática. Dou aula também pré-social, que é também outra paixão, assim, da minha vida. Enfim, eu acho que eu realmente me encontrei, e foi durante o período da graduação que eu também dava aulas. E também ao longo da graduação eu participei da semana acadêmica como organizadora e também só como ouvinte, né, digamos assim. Como organizadora a gente agendava as palestras, a gente entrava em contato com empresas para poderem fornecer essas palestras, que tem uma semana que a faculdade organiza para isso, então todos os cursos fazem palestras, fazem apresentações de trabalho, chamam empresas de fora, oferecem mini cursos também, para poder melhorar, né, e aprimorar a formação dos alunos que fazem parte. E aí eu participei tanto como ouvinte quanto como vice-presidente, né, como organizadora da semana acadêmica. E por fim eu também participei do diretório acadêmico. Participei assim, esse foi o que eu menos participei, digamos assim, porque um amigo meu na época precisava de mais uma pessoa pro diretório, só que eu já estava fazendo muitas coisas, então eu não podia me comprometer, só que tinha um mínimo de pessoas que precisavam para ele conseguir lá homologar, né, a chapa, que era como era dito. Então eu participei, mas assim, eu ia quando eu podia, porque ele já sabia que eu não conseguiria me comprometer 100% com o diretório, porque demanda tempo, demanda uma certa atenção que eu não tinha na época. Mas o time que eu tive foi incrível, as pessoas trabalhavam bastante em prol do diretório, em prol de buscar soluções cada vez melhores pros alunos, né, pro corpo de alunos ali do Instituto de Química.
Então, gente, essas foram as minhas experiências ao longo da graduação. Espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, não esqueça de apertar o joinha aqui embaixo, não esqueça de curtir aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo também para que mais pessoas saibam como é, né, quais são as possibilidades além de você assistir aula dentro do curso de Química Industrial. Pelo menos essas foram as minhas opções. Tem estágio, tem várias outras coisas que eu acabei optando por não fazer ao longo da minha graduação, mas eu já acho que fiz uma quantidade razoável de coisas assim. Então, se serviu pelo menos para te inspirar ou para te mostrar o que tem dentro da universidade, aproveite tudo que ela tem para te oferecer. Aproveite os anos que você tiver lá, porque é meio clichê, mas de verdade, passa rápido e a gente precisa aprimorar a nossa graduação como a gente pode, como estar ao nosso alcance. E todas essas oportunidades, se não todas, algumas delas com certeza vão estar disponíveis na sua faculdade, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhe para que mais pessoas também saibam dessas possibilidades que nós temos ao longo da graduação. Se você tiver alguma ideia também, pode colocar aqui nos comentários, eu vou curtir todo mundo, vou responder todo mundo. E me siga nas redes sociais, lá no TikTok e no Instagram, vou deixar aqui no box de informações também, para que a gente possa caminhar mais ali juntinho, né? Eu tô lá todos os dias, aqui acaba ficando mais espaçado os vídeos, mas eu tô lá todos os dias contando um pouquinho da minha rotina pra vocês, mostrando um pouquinho do lado de cá e ensinando química também, porque a gente tá aqui pra isso, tá bom? Então é isso, gente. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!